Eu acho que existe um padrão nos meus desenhos que só comecei a perceber depois de um tempo. Eu gosto muito de desenhar chapéus. E sinceramente, talvez isso explique um pouco porque eu acabei desenhando a Leite Dimitrescu. A ideia desse desenho não era fazer algo completamente diferente do que eu costumo fazer. Eu comecei a desenhar da mesma forma que começo meus outros desenhos, usando meu próprio jeito de desenhar. Mas dessa vez, com uma personagem que tinha praticamente tudo aquilo que me chama a atenção visualmente. Coisas de outra época sempre despertaram algo em mim, e talvez seja por isso que essa personagem tenha me chamado tanto a atenção. A elegância, o vestido, o colar, os olhos e, é claro, aquele chapéu enorme. Mas acho que o que mais me fascina nela é justamente essa mistura de coisas. Eu gosto de vampiros, talvez seja esse outro motivo para ela ter despertado meu interesse. Mas a Leite Dimitrescu tem algo diferente. Ela não parece apenas mais uma vampira. Existe nela uma presença, uma maneira de se vestir, de se portar que mistura o antigo, o elegante e o assustador. Aquele tipo de personagem que consegue despertar medo e fascínio ao mesmo tempo. E foi justamente esse fascínio que me fez querer colocar um pouco mais de mim nesse desenho. E aqui vocês estão vendo apenas a base do rosto, praticamente o começo de tudo, porque todo desenho tem um começo e um fim. E às vezes é curioso olhar para essa primeira etapa e pensar em tudo que ainda precisa acontecer até chegar ao resultado final. Eu ainda sabia que queria fazer essa personagem ficar ainda mais bonita possível. Então me dediquei a cada etapa e tentei, dentro das minhas possibilidades, não deixar que pequenos erros acabassem comprometendo o desenho. Eu não queria simplesmente terminar mais uma ilustração. Queria olhar para ela e no final sentir que realmente tinha colocado meu esforço ali. Eu acho que foi aí que eu me agarrei ainda mais à ideia de fazer o chapéu perfeito, porque um chapéu pode parecer uma coisa simples, mas basta tentar desenhar um para perceber que não é bem assim. Existem diferentes formatos, materiais, curvas, abas, dobras e maneiras como ele se comporta, dependendo do ângulo. E quando você está tentando representar alguma coisa de forma mais fiel possível, todos esses detalhes começam a importar. Você olha para uma dobra e pensa: eu preciso conseguir colocar exatamente isso no papel. É quase uma necessidade desesperada de transportar aquilo aos olhos de quem está vendo o desenho. E não é só o chapéu. De repente você percebe que precisa colocar o nariz exatamente no lugar, que você precisa encontrar cada elemento e fazer tudo conversar entre si, a distância, o posicionamento dos olhos, de tudo. E tudo pode, um pequeno deslocamento pode mudar completamente a expressão de uma pessoa. Então você começa a observar a referência de maneira diferente. É quase como se estivesse desmontando a realidade em pequenas peças para depois reconstruí-la no papel. E talvez seja justamente aí que seja uma das partes mais interessantes de desenhar, né? Porque para mim é uma das magias do desenho. Ser perfeccionista com a realidade, não no sentido de conseguir reproduzi-la perfeitamente, mas de olhar para algo e tentar entender por que aquilo é daquele jeito. Cada detalhe tem um peso, cada forma tem uma posição, cada dobra conta uma pequena parte. E quando você consegue juntar tudo isso, colocando também seu próprio estilo no processo, o desenho deixa de ser apenas uma cópia que você viu e passa a ser sua maneira de enxergar aquilo, que talvez seja isso que mais gosto de desenhar. Por mais estranho que possa parecer, tudo começa com alguns rabiscos. Vocês sabem que eu costumo fazer meus rascunhos bem claros, quase como se estivesse deixando pequenas pistas do que vai aparecer depois. Mas dessa vez eu quis mostrar realmente minha tentativa de chegar o mais próximo possível da referência. E quando você olha para esse começo, pode parecer que simplesmente fiz alguns rabiscos aleatórios, mas cada um deles está tentando encontrar o lugar certo. O rosto, principalmente, é uma construção. Você começa com uma linha na horizontal, outra na vertical, e a partir daí meio que reza para tudo dar certo, porque essas linhas parecem simples, mas são elas que vão determinar o ângulo do rosto, a posição dos olhos, do nariz, da boca, até a sensação que a expressão vai transmitir. Se uma coisa dessas sair um pouco fora do lugar,
todo o resto começa a acompanhar o erro. Então, antes de pensar em detalhes, preciso primeiro descobrir onde cada coisa deve estar. E o cabelo é outra coisa importante. Ele não está ali apenas para preencher o espaço ao redor da cabeça. A maneira como você constrói o cabelo pode mudar completamente a leitura do desenho. É preciso entender o volume, a direção dos fios, as mechas, principalmente como tudo isso acompanha o formato da cabeça. Parece simples quando você olha um cabelo pronto, mas transformar aquilo em algumas linhas de grafite é outra história. Você precisa fazer que algumas marcas no papel realmente pareçam cabelo. E é justamente por isso que fazer um rosto não é tão simples quanto parece. É uma construção, você começa praticamente do zero e aos poucos vai acrescentando pequenas peças até que aquilo comece a parecer uma pessoa. Eu acho fascinante perceber que, com apenas o grafite, nem sempre é tão fácil controlar o que você consegue transformar algumas linhas, algo que tem expressão, volume e personalidade. Então, você tem que sempre colocar bastante esforço nesse desenho. Então chegamos ao chapéu, que para mim era praticamente uma parte do desenho complicado. Mas se você olhar, o cabelo está sendo construído aos poucos. E mesmo parecendo apenas um rabisco, é possível perceber que existe toda uma intenção por trás de cada traço. O desenho vai tomando forma gradualmente, como se fosse um quebra-cabeça, em que cada parte precisa se encaixar para construir o conjunto. O ângulo do nariz, a posição da boca, os olhos, o formato do rosto vão sendo definidos pouco a pouco. E o mesmo acontece com o chapéu, que apesar de ser um detalhe, também participa dessa construção. A ideia é transmitir dentro do próprio desenho todo esse esforço de criação, mostrar não apenas a figura pronta, mas também o processo de pensar e justamente encaixar cada elemento. E é justamente essa construção que aos poucos dá vida à personalidade do desenho. Podemos ver uma mulher com poucas informações, mas que aos poucos já começa a formar um rosto e ganhar identidade. É claro, por mais assustador que seja, desenhar uma mulher inspirada na Lady Dimitrescu não é uma tarefa fácil, mas é uma forma de demonstrar o quanto gosto de chapéus e também de desenhar garotas. Independentemente da altura ou do estilo, cada detalhe foi sendo construído com muita dedicação e paciência. Fiquei fascinada ao perceber que depois de todo esse tempo e esforço, pude finalmente vê-la se transformando e se tornando algo de verdade. É muito bom acompanhar esse processo e perceber que aqueles primeiros rabiscos começam a ganhar forma e expressão e personalidade. No fim, o que mais me encanta é justamente ver o desenho ganhando vida diante dos meus olhos. Você pode ver esse rosto se tornando algo. Eu lutei muito para tentar desenhar ela de forma bonita e não tentei desistir. É complicado tentar, mas mesmo assim não desistir. É uma opção maravilhosa para ser desenhista. É quanto mais você praticar, mais vai pegar força e conhecimento. E é estranho ver a personagem sem um olho, mas aí que me deixava irritada. Você consegue desenhar um olho, mas o outro complica tudo. Aqui vemos o cabelo também, como eu voltei a rabiscar ele. Aqui você vê o chapéu, né? O tecido do chapéu. Aqui você vê a parte do rosto dela, né? O olho. Aqui eu aproximei bem a câmera no zoom para você ver o formato do olho, né? Como tava ficando. Essa parte da sombra que eu tentei fazer, né? Esse risco, que nem com rímel preto, que você pode ver a sobrancelha, que eu tentei desenhar, fazer bem bonitinha, né? A gente vê aquela parte deitada que eu quis mostrar o chapéu, o cabelo, o nariz, né? Que você vai vendo como eu tentei mostrar, desenhar. Por mais complicado que seja, você tenta ao máximo trazer realidade. Porque o grafite não é fácil de mexer, não é fácil de lidar. Você não pode usar ele muito forte, você tem que fazer ele fraco, porque se você cometer algum erro, você sabe que você vai ter que apagar. Aqui eu mostro o meu erro, né? Como eu disse, eu errei a boca, né? Porque eu consegui fazer o olho depois de tantas tentativas. Aqui você pode ver o tecido em volta do chapéu que eu fiz. Ele ficou muito bom, essa sombra em preto, assim. Ficou muito bom. Fiz com grafite. Eu quis fazer realmente como se o tecido estivesse realmente ali. Não apenas o grafite, mas
realmente o tecido no chapéu. Eu quis deixar essa parte clara para você ver realmente o tecido ali, né? E ele ficou realmente muito bom, né? Realmente esse desenho demorou bastante tempo para terminar ele, mas cada segundo, cada dia, cada minuto, fiquei muito feliz por ter feito ele. Eu me sinto muito feliz e realizada por ter feito esse desenho dessa personagem, né, dessa inspiração, porque eu gosto muito de personagens dessa temática e também personagens que tenham, né, essa parte antiga, essas partes que você desenha né, com essas maquiagens, com esses batons, com essas, né, essas formas de ser, de fazer, né, porque esse chapéu eu fiquei encantada, eu adoro desenhar chapéu, eu não sei porquê, mas eu achei que eu me dediquei bastante no chapéu e ele ficou fantástico. Eu quis deixar, sim, volume, quis colocar bastante volume no desenho, né? Mostrar realmente que era um tecido em volta do chapéu. Eu quis colocar, assim, bastante parte do cabelo ali. Eu fiz a sombra, assim, no chapéu ali, você vê aqui perto do cabelo, né? Eu me dediquei mesmo, porque eu queria mostrar realmente que era um chapéu. Eu falei, bom, se eu vou desenhar um chapéu, eu quero que ele seja um chapéu mesmo, né? E o cabelo tinha que acompanhar essa parte, né? Acho que bastante sombra, volume, é a coisa mais importante para um desenho. Agora eu aprendi graças a esse desenho. Eu queria mostrar que esse chapéu ficou muito bonito. Eu não quero me aparecer ou mostrar que eu sou incrível, mas eu me dediquei muito nele e quero que vocês vejam esse trabalho, como eu me dediquei mesmo nele. E estou feliz por ter feito esse desenho. Eu acho que ele ficou incrível. Cada parte dele eu fico muito feliz por ter mostrado para vocês. Ele foi muito lindo, foi planejado com muito carinho. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu e eu amo muito esse desenho, eu gosto muito da Leite Dimitrescu. Ela ficou bem da forma que eu queria, realmente que parecesse com um desenho parecido com o meu, da minha forma, no meu estilo. Então é isso, pessoal. Obrigada por ficar até aqui e até mais. Um beijo, um abraço.